Um pouco antes do senhor entrar aqui na nossa live, eu dei informação que, inclusive, o prefeito de Piracicaba, ele divulgou hoje 4 novos casos confirmados, né? Então são agora 29 casos na cidade, 2 mulheres, uma de 37 anos e a outra de 22, e 2 homens, um de 39 e outro de 41. Assim, para a gente começar a nossa conversa, gostaria de pedir que o senhor explicasse todo o sistema de atendimento aos suspeitos de Covid, e, claro, em caso de confirmação dos casos, né? Quais são os procedimentos de entrada e saída do sistema? E aproveito também nessa primeira conversa questionar como funcionam os planos de contingência para os hospitais, né? Existem entradas específicas de funcionário, de paciente? Como que funciona tudo isso? Veja bem, desde que começou o processo, né, do coronavírus, que foi lá, começou em dezembro, novembro, dezembro, na China, quando chegou no mês de janeiro, nós já começamos a nos reunir para começar a tomar conhecimento daquilo que provavelmente viria para cá também, já que a gente sabia que era um vírus novo, e toda vez que você tem um vírus novo, você não tem a população imune a ele, né? Como era um coronavírus, né, e que o coronavírus tem esse perfil, né, inclusive o HN1 é um dos coronavírus, a própria gripe espanhola está relacionado com isso, nós começamos a nos reunir, né, com os hospitais, tanto do setor público como do setor privado, para estabelecer metas, treinamento, qualificação do pessoal e definir especificamente o que cada hospital ia fazer, qual ala, né, que ia ficar disponível, e também como nós íamos fazer esse primeiro atendimento. Então, reuniu o Hospital da Cana, os fornecedores de cana, reuniu a Santa Casa, a Unimed, o Hospital Regional, o AME, enfim, o São Francisco, todas essas entidades que têm pacientes privados e as entidades nós relacionadas com os pacientes SUS. Então, ficou definido que cada um ia ter um papel importante, né? A Unimed, por exemplo, montou a sua tenda e dentro da sua tenda faria o atendimento das pessoas que tivessem suspeita de quadro respiratório, né, e, consequentemente, faria o atendimento, precisando da ala de hospitalização, ficaria hospitalizado. A prefeitura montou a tenda lá na unidade do Piracicamirim, né? Exatamente, deixou toda aquela unidade, toda aquela UPA disponível só especificamente para o Covid-19. Consequentemente, colocamos a equipe treinada e temos lá disponível 30 leitos exatamente para esse atendimento, que são leitos de pequena, média e alta complexidade. Nós temos 3 leitos lá de terapia intensiva, se necessário. Claro que depois estabiliza o paciente e transfere ele para os hospitais. A Santa Casa montou uma ala específica, o Hospital dos Fornecedores de Cana também montou uma ala específica e o Hospital Regional ficou como grande referência para os pacientes relacionados com o Covid, né? Todos os pacientes mais graves, inclusive, iam ser encaminhados para lá, porque lá ficou como hospital de base, não só para Piracicaba, mas também para a nossa região, já que Piracicaba é polo regional. Então, ficou definido dessa forma. As unidades básicas de atendimento ficariam com o pós-consulta, né? Ou seja, o paciente consultou, tem uma suspeita, mas não precisa de internação, ele vai para o monitoramento pela vigilância epidemiológica e também volta para a sua base, que é a sua unidade ou o seu PSF, ou sua UBS ou PSF, para fazer o controle disso. E aqueles pacientes que realmente precisassem de internação, passariam a ter a hospitalização nesses 4 hospitais que são nossas referências. Felizmente, aparentemente, nós estamos controlando o processo, né? Eu acho que Opa, caiu a fala. Agora sim, ó. Aí, ó, agora tá dando o vídeo. Vou tentar aqui o Leandro Borges, vamos ver se o Leandro Borges consegue. Aí, ó. Vocês estão me ouvindo aí, né? Agora sim, secretário. Olá. Agora sim, ó. Aí, ó. Agora tá dando o Tudo bem? Aí, viu? Eles aprendem, eles são novos ainda. O pessoal aí é importante. O fone, eu acho melhor. Fone sem fone? Com fone.
A... Uau, estão acertando aqui. Agora tá ouvindo aí, gente. Beleza. Tá ouvindo bem aqui? Tranquilo? Tá me ouvindo? Eu não estou usando fone. Eu tô. Não, beleza, agora tá bom, tá bom. Bom, então o senhor estava falando das metrópoles, que é o caso especificamente de São Paulo, né? Que é a grande metrópole comercial, consequentemente chegou no Brasil o vírus através das pessoas que viajavam, tanto do ponto de vista de turismo, também como do ponto de vista comercial. Passou também por Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro, tanto é que tanto São Paulo como Rio de Janeiro eles relacionam muito com o processo do Carnaval, né? Que foi um período de fevereiro, que foi um período que nós já estávamos naquela fase de transição. Brasília, que é uma cidade que tem o ir e vir contínuo, inclusive a frota é a parte, e Manaus e Fortaleza, que são as cidades que são mais problemáticas nesse período. É claro que, como essa doença chegou através das pessoas que vieram de fora, né, através das viagens, isso a gente nos preocupa, porque ainda a gente acha que não chegou nos rincões mais distantes da cidade, né, que são as áreas sociais mais complexas. Nós estamos nessa expectativa. Mas como a curva está bem achatada, a gente percebe que nós estamos progressivamente jogando o chamado pico, né, mais para frente. Então, consequentemente, a gente fica um pouco mais tranquilo nesse aspecto. Em relação a Piracicaba, é claro que é uma cidade também, que é uma cidade rica, que tem também um turismo forte, que tem também um comércio forte, e é claro que as primeiras pessoas que trouxeram para nós também, né, foram pessoas que foram para outros lugares e trouxeram para nós. Hoje o vírus, infelizmente, já é comunitário, ele já está circulando independente da pessoa viajar ou não, né? E principalmente a viagem para essas cidades mais complexas, como São Paulo, por exemplo, que já é uma cidade de fator de risco que está com um índice muito grande por 100 mil habitantes. Então, que a gente está aí tranquilo num aspecto, mas preocupado e pedindo ainda que a população faça o seu isolamento social, que enquanto nós não tivermos uma terapêutica adequada, os ensaios terapêuticos são vários. Todo mundo fala aí na hidroxicloroquina, agora estão se falando no corticoide, mas não tem nenhum ensaio terapêutico ainda que fale, não, esse ensaio terapêutico pode usar que vai dar certo. Quando você tem doenças como essa doença nova e que você tem muitas opções de tratamento, é porque nenhuma delas é adequada, né? Esse é o princípio. Mas é claro que no Brasil, pelo menos, tem uns 10 ensaios terapêuticos rolando, né? Muitos promissores, né? Inclusive da própria hidroxicloroquina, e nós estamos aí dentro de muito pouco tempo. Mas a solução vai ser a vacina, né? É uma coisa ruim que pegou todos os países do mundo, né? Mas também pegou os países ricos. E quando você pega os países ricos, você tem muito dinheiro na pesquisa. É o caso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos está apostando muito na vacina e já está soltando bilhões de dólares para que essa vacina apareça, porque, infelizmente, claro, ele é o país que está mais sendo acometido por esse processo hoje e que também negligenciou, no começo, o isolamento social. Agora, é o contrário, né? Agora ele quer se isolar e o grande problema nosso vai ser quando começar não mais se isolar socialmente. Isso agora é a tarefa de todos os estados, de todas as cidades e todos os países, né? Porque a preocupação nossa agora é com a economia também. Nós temos que nos cuidar da saúde, mas também não podemos esquecer que a economia não pode ficar ad eternamente fechada, porque senão as pessoas também vão ter dificuldade de sobreviver por causa de falta de recursos financeiros. Então, só para a gente retomar aqui, como a gente teve esse problema, essa instabilidade técnica no início aí, eu acho importante a gente só fazer um pouco mais de aprofundamento no trabalho que o senhor estava falando, tanto do QG lá da UPA do Piracicamirim e também o papel do Hospital Regional e como que está toda esse trabalho da Secretaria aqui em Piracicaba. E só respondendo aqui ao Anselmo Figueiredo, pode fazer pergunta sim, Anselmo, pode mandar aqui. Estamos aqui, gentilmente, o secretário veio nos receber aqui no Parlamento Aberto, o que eu já agradeço toda a equipe dele. A gente sabe como está sendo corrida aí a sua rotina de atendimento, de reuniões, sempre junto com o prefeito. A própria Câmara de Vereadores também está próxima a esse processo, a partir do presidente Gilmar Rota. Então, eu agradeço a isso. Mas eu gostaria só que
o senhor pudesse pontuar um pouco melhor essa questão em torno do trabalho, como que chega o paciente, como que ele é definido, para onde ele vai. Estamos com 153 casos suspeitos, então são muitos casos suspeitos que realmente requer um cuidado aí para, ao mesmo tempo que pode ser um cuidado muito exímio e também ele seja descartado, ao mesmo tempo ele pode ser um caso confirmado. Então, você tem que ter um pouco desse bom senso, né? Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse trabalho da entrada e saída no sistema. Veja bem, nós temos hoje 5 UPAs na cidade. E nós centralizamos na UPA do Piracicamirim, que é a chamada síndrome respiratória, as doenças respiratórias que são comuns nessa época da passagem do outono para o inverno. Qualquer indivíduo que for nas demais UPAs, ele automaticamente vai ser encaminhado para a UPA do Piracicamirim. Então, a porta de entrada, ou é direto, na UPA quando a pessoa está gripada, já pode ir direto para lá, na UPA do Piracicamirim, ou se ela for numa das outras UPAs, ela vai ser automaticamente encaminhada para lá. Nós temos um sistema de transporte que roda essas UPAs, né, que vai das 6 horas da manhã até as 24 horas. Esse sistema leva o paciente que foi encaminhado de uma unidade de pronto atendimento para essa UPA, onde ele vai ser examinado com a equipe altamente qualificada, treinada. Se ele precisar ficar lá em observação, ele fica, e se ele precisar ser transferido para um hospital, ele vai ser transferido para o hospital. Todos os nossos 5 hospitais da cidade, né, foram realmente capacitados nesse sentido. A Unimed montou a sua tenda, automaticamente atendendo lá também, fazendo a sua triagem e internando os pacientes. E dá de se convir que ela está sendo bastante usada também, porque é uma entidade privada que tem bastante conveniados e, como eu disse, começou também pela classe diferenciada a doença, né, pelas pessoas que têm poder aquisitivo maior, que é exatamente aquelas que viajaram. O primeiro caso, inclusive, que infelizmente veio a óbito, é uma pessoa que foi para Camboriú e passou algum tempo dentro de aeroportos, é onde a gente sabe que tem um volume significativo de pessoas de outros países, é um risco grande. A Santa Casa e a Cana, que tem lugares específicos para o Covid, e o Hospital Regional, que ficou como o polo maior do atendimento, ficou exclusivamente, ele foi transformado progressivamente em ser só hospital de Covid, tirando desse hospital o atendimento ambulatorial, tirando desse hospital o atendimento às cirurgias eletivas e ficando especificamente com o atendimento do Covid. Por quê? Porque ele, além de ele atender os pacientes de Piracicaba, ele também atende a região como um todo. E a gente sabe que a única cidade que tem estrutura das 11 cidades das 11 cidades, inclusive Piracicaba, é nossa, né? As outras cidades não têm unidade de terapia intensiva para atender esses pacientes. E claro que a partir do momento que ele é atendido, se ele tiver uma síndrome gripal simples, ele volta para a sua unidade básica de saúde, o PSF, o OBS, o CRAB, e ele vai ser acompanhado por essa unidade e também vigiado, fazendo vigilância pela vigilância epidemiológica. E se ele tiver que ir para o hospital, ele vai para o hospital, depois que ele tiver alta, ele volta também para a sua unidade de referência, para que ele possa fazer esse acompanhamento depois da sua quarentena. Secretário, é bacana a participação do senhor aqui. Tem várias perguntas, eu vou pontuar algumas aqui que o pessoal está fazendo, antes da gente voltar na pauta. O Ronaldo Almeida, ele fala numa questão que eu acho que é importante, que está relacionada ao isolamento, né? Ainda a gente vê muitas pessoas na rua, a gente vê ainda alguns comércios, inclusive também, às vezes até desrespeitando o decreto do governador, o decreto do prefeito em torno do isolamento. De que maneira a Secretaria de Saúde... Porque eu pergunto para o senhor como secretário de Saúde, porque tudo vai desembocar na Secretaria de Saúde, né? Então, assim, eu acredito que o senhor tenha chegue para a Guarda Civil, chegue para Finanças, então o senhor deve ter esse contato, porque tudo acaba desembocando. Como que é feito esse trabalho para fazer o isolamento de uma forma mais pragmática mesmo com a população? Na realidade, essa parte é relacionada com a segurança pública, né? Tanto a Polícia Militar como a Polícia Civil, através do nosso governo municipal, eles fazem a orientação.
faz a pessoa entender que aquilo não pode estar aberto, para que ela realmente feche. E claro que se ela tiver recidiva, ela tem as penalizações previstas na lei. Então, a gente tem feito dessa forma. Infelizmente, você sabe que tem pessoas ainda que não acreditam no processo, acham que a doença está sendo criada e que, na realidade, nós estamos vendo aí o que acontece, está acontecendo principalmente agora, o que passou pela Itália, que passou pela Espanha, a França e agora nos Estados Unidos. Então, o poder de polícia é da segurança pública, né? A orientação que a Secretaria dá é para que eles realmente vá lá e peçam para que as pessoas, de forma educada, de forma modera, fechem, porque aquilo realmente está fora do decreto. Claro que aí se a pessoa... E isso tem sido feito. Isso tem sido feito. É claro que a quantidade de pessoas... Eu entendo um pouco que as pessoas começam, depois de um certo tempo, começar a ter o tédio, começam a buscar os recursos financeiros para poder sobreviver. Mas, infelizmente, elas não podem agir dessa forma porque o decreto proíbe a abertura daquilo que não é essencial. A Nath Vida Nova, ela está perguntando aqui, ó, se procede informação que, se na falta de testes na rede pública, o paciente não consegue comprar o teste. Aproveitando essa pergunta dela, como que é essa política dos testes? Que é uma coisa que o próprio ministro da Saúde, né, o Luiz Henrique Mandetta, tem falado do teste e o Brasil tem sido alertado sobre a baixa incidência de testes que têm sido feitos para saber a população que está realmente infectada, né? Na realidade, nós temos dois tipos de teste. Nós temos o teste que é molecular, que ele pega já praticamente no primeiro dia da doença, até o 7º, 8º, 9º dia da doença, e temos o teste imunológico, que tem uma janela a partir do 8º, 9º dia. É por isso que, às vezes, o teste dá falso negativo, exatamente por quê? Porque as pessoas pegam o teste imunológico, que é o mais comum, né, na janela errada, né? Ou seja, ele faz no período antes do 7º dia. E se fizer antes do 7º dia, ele vai dar negativo. Então, o que acontece é que, no começo, nós tivemos muita dificuldade de achar o teste. Até hoje nós não temos, né, o teste rápido. Porque não tem no mercado, né? A compra ficou uma coisa absurda em termos de preço. Para você ter uma ideia, uma caixa com 25 testes custa $12,5 na China. No Brasil, um teste estava custando $12,5. Então, ficou praticamente impossível. E para o setor público é muito difícil você comprar se você não tiver uma especificação bastante adequada. Cabe ao governo do Estado, que agora está nos mandando, a partir de amanhã os testes rápidos devem começar, né, tanto do governo estadual como do governo federal, porque até então nós estávamos testando os pacientes suspeitos. E depois a determinação é que a gente fizesse só nos pacientes que tivesse internado no hospital, né? Aí que é o teste, molecular, né? Que é feito por poucos hospitais, poucos laboratórios no Brasil. Um deles é o Adolfo Lutz, e que está realmente com uma demanda muito grande. O problema não é a tecnologia, o problema é os reagentes, segundo a informação que a gente tem, porque eles estão, inclusive, trabalhando em escala de 24 horas, né? Mas a gente espera que, assim que chegar os testes, a gente está torcendo que amanhã chegue, para que a gente possa, inclusive, eliminar esses suspeitos. Que a grande vantagem quando você tem o teste rápido, se você fizer na janela certa, é você eliminar os chamados pacientes suspeitos. Existe também no mercado já o teste rápido, molecular e imunológico. Só que o custo dele é incompatível com o setor público, né? É muito caro. E, consequentemente, o laboratório hoje que fornece, é um laboratório só no mundo, né, que é da Espanha, e que, consequentemente, nós não temos condições de adquiri-lo. Mas agora vai chegar através do governo do Estado e através do governo federal, para que a gente possa fazer a maior quantidade de testagem possível. Porque para você fazer um processo de verticalização, você realmente tem que fazer a testagem maciça, senão você não consegue fazer a verticalização e tem que fazer o processo que nós estamos fazendo hoje, que é a horizontalização. Só para explicar, a verticalização é o isolamento vertical, só isolando a população de risco, né? Só para o pessoal entender o que é a verticalização, a horizontalidade aí. A verticalização, você isola as pessoas de risco, certo? E também isola aquelas que estão, certo? Que tem um teste positivo. Então, você realmente faz ou seja, você isola aquilo que devidamente tem risco.
Agora, falando em estrutura, já que a gente está falando de estrutura, está no plano da Secretaria buscar uma parceria com a área da saúde da Unimep, ou mesmo da Faculdade de Odontologia, ou mesmo ali da Faculdade de Anhembi Morumbi, que a gente sabe que existe os estudantes médicos, existe todo um programa de residência médica, né, inclusive na rede de saúde de Piracicaba. Como que está essa conversa da Secretaria com essas instituições que podem contribuir nesse trabalho, né? Porque a gente fala de Piracicaba, mas quando a gente fala de Piracicaba, a gente precisa pensar na região, né? Como o senhor falou, a região, ela desemboca aqui é uma cidade de referência, né? Bem, nós temos o chamado COAPS, que é um arranjo operativo entre as entidades da saúde, né? E todas elas estão devidamente cadastradas, tanto a Unimep como a Anhembi. Então, nós temos trocado muitas informações e muitos dessas pessoas, né, dos residentes, que têm a residência médica também, estão já operando no processo da triagem. Nós temos os estudantes que estão nos ajudando. Enfim, toda a estrutura da área da saúde ela está sendo usada de forma progressiva. Nesse momento, nós não estamos tendo problemas importantes. Nós estamos com uma baixa incidência e com a nossa atividade em nível hospitalar, nós estamos baixos. Nós estamos aí com uma capacidade de leitos de em torno de 7%, 8%. Então, nós estamos bem aquém do nosso limite, né? Que a gente chama a zona de risco vermelho, né? Então, nesse momento, nós estamos tranquilos, né? A Piracicaba tem uma estrutura muito boa. Você tem uma ideia, na nossa região, que tem 1.600.000 habitantes, 1.500.000, 1.600.000 habitantes, Piracicaba tem 52% dos leitos de UTI, né? Então, nós temos uma incidência muito alta, né? Enquanto se preconiza 2,5 leitos por 10.000, Piracicaba tem 3,7. Então, nós temos uma estrutura de saúde invejável. Tanto é que Piracicaba é a primeira do estado e a sexta do Brasil em termos de índices, né? Isso é uma coisa bem definida já, inclusive saiu publicado na revista Exame. Mas é claro que a gente está preocupado, estamos o tempo todo capacitando, o tempo todo buscando informações, fazendo planejamento, né? Tentando alinhar o que está acontecendo com a Itália, o que está acontecendo com a Espanha, tentando projetar esses números para frente. Mas, felizmente, se a gente observar as curvas, né, nós temos curvas muito favoráveis em relação ao Brasil. Com exceção dessas cidades citadas, que é São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Manaus e Fortaleza, as outras cidades estão relativamente mais ou menos tranquilas nesse aspecto. É claro que aquilo que foi citado num trabalho recentemente, que nós temos aí 13, 14 cidades que têm forte potencial de desenvolvimento do Covid. Uma delas é Piracicaba, que são as cidades que estão dentro da estrutura, né, mais rica do estado, que é o caso de Piracicaba, Ribeirão Preto, São José dos Campos, que são cidades polo regionais, e que são polos, consequentemente, tem uma migração muito grande de pessoas para essas cidades, né? Então, Piracicaba está atenta a isso, a gente está preocupado com isso, né? Mas, por enquanto, nós estamos caminhando de uma forma mais tranquila. A Aparecida Pereira, ela fez uma pergunta que eu acho que o senhor respondeu, que é a questão de uma necessidade de construir um hospital de campanha, mas como a gente está entendendo que, por enquanto, está sob controle, eu acredito que essa resposta já está ali já foi respondida pelo senhor. Mas eu queria falar sobre um assunto que como lá na Câmara, né, o senhor, quando vai lá, sabe que as audiências públicas de finanças, eu estou sempre lá nessas audiências. E certa vez o senhor reclamou sobre a questão do teto de gastos, que é a emenda constitucional que limita toda a estrutura de Estado no Brasil a gastar mais do que a inflação do ano anterior dentro de setores cruciais como saúde, educação, entre outros. E o senhor reclamou que isso iria, de certa forma, achatar um pouco a capacidade de investimento que a Secretaria tem, que a Prefeitura tem para a saúde. Como que a Prefeitura está trabalhando nessa questão em termos aí das questões orçamentárias, né? E esse diálogo, tanto com o governo do Estado quanto com o governo federal, que é onde realmente tem muito mais verba possível para fazer os investimentos que precisa, né? É que, historicamente, a saúde ela tinha um incremento financeiro, além da inflação, a variação do PIB. Com aquela nova
com aquela PEC, nós perdemos a variação do PIB e ficamos só com a inflação. Consequentemente, isso realmente achatou o nosso ganho, né? Achatou os recursos que vai para a saúde, porque todo mundo sabe que a saúde tem uma inflação fora do normal. Ela é bem sempre mais alta, né, do que a inflação convencional. O senhor acabou de falar de teste que está ligado ao dólar, por exemplo, né? Exatamente. Haja visto agora, por exemplo, a inflação que nós estamos tendo com insumos, né? Os EPIs, a máscara que custava centavos, hoje está sendo vendida a R$2, R$3. Né? E nós tivemos que entrar na justiça, nós compramos 200 mil máscaras, nós tivemos que entrar na justiça porque a empresa não queria mais entregar, porque ela não conseguia comprar pelo preço que ela vendeu, e assim sucessivamente, com o respirador, tivemos que fazer a mesma coisa. Mas em relação à Câmara de Piracicaba, eu acho que essa Câmara de Piracicaba hoje é a Câmara muito atuante. Eu acho que nós tivemos aí auxílio, né, da Câmara com recursos financeiros em 2015, 2016. Nós geramos uma dívida muito grande com os hospitais por causa daquele momento de desemprego maciço que nós tivemos. Muitas pessoas perderam emprego, perderam o seu plano de saúde e foram para o SUS. E nós tínhamos duas opções. Ou a pessoa morria, né, ou então nós internávamos. Felizmente, os dois hospitais que dão guarida para nós, tanto a Cana como a Santa Casa, assumiram o compromisso de tratar todos os piracicabanos e que a conta um dia ia ser paga. Essa era a promessa. E, felizmente, nós tivemos o auxílio inicialmente da Câmara de Piracicaba de R$5 milhões para pagar essas dívidas antigas e agora, recentemente, mais 4 milhões para poder ajudar no Covid. E eu estou aí brigando por mais 2. O Gilmar não pode escutar isso, né? Para que a gente possa auxiliar mais ainda, porque realmente o maior problema que nós estamos tendo é a compra de insumos. Eu falei para você, mudou, tem insumos que aumentou quase 1000%. Esse país é um país de oportunistas, infelizmente, e que não deveria existir, principalmente nesse momento. Né? Se você vê o que está acontecendo no mercado, o teste que eu citei, né? Aquilo que custa 50 centavos de dólar na China, no Brasil custa $5. Né? Opa, caiu um pouco aqui a... Olá, peraí que caiu um pouco. Eita. Bom, pelo jeito eles tiveram um probleminha ali de... Opa, voltou. Voltou. Então, na realidade, esse é o maior problema que nós estamos tendo. Então, eu tenho que agradecer muito à Câmara, né, que está fazendo parte do que o governo federal devia estar fazendo. Felizmente, também está chegando recursos. Nós recebemos recursos que vão para os hospitais, nós temos recursos de emendas parlamentares que vão para os hospitais. Estamos recebendo do governo do Estado 4 milhões, do governo federal mais 8 milhões. Então, isso tem nos ajudado muito a enfrentar esse momento difícil, né, que nós estamos passando. Principalmente porque nós tivemos uma inflação muito alta nesse primeiro momento. Nós não fizemos nem a conta ainda de como nós vamos fechar essas contas que nós estamos fazendo. Mas nós temos que comprar insumos, nós temos que deixar os profissionais da área da saúde protegidos, porque você sabe que em países que enfrentaram a crise, 20% a 30% das pessoas que atendem na linha de frente se contaminaram. E quando você perde um profissional da área da saúde, é muito difícil você substituir. Pior que ele usa também uma cama, né? Que além de eu perder um profissional altamente qualificado, eu perco uma cama também que ele vai ocupar. Então, eu mais uma vez, que você tocou no assunto, eu não podia deixar de forma nenhuma de agradecer em nome do Gilmar todos os vereadores dessa casa que me ajudaram. Eu nunca tive, olha, estou há 16 anos na Câmara, né? Na Câmara não, 16 anos no governo. Eu nunca tive uma Câmara que prestigiou tanto a saúde como foi nesses últimos anos. Inclusive é interessante a gente só reforçar a informação. Esse caso da empresa que o senhor citou, da questão das máscaras, eu acho que até quando eu estava fazendo a pauta, até avaliei aqui com os colegas que foi uma vitória, porque a empresa não queria vender no preço que já estava estabelecido, queria vender um preço a mais por conta da demanda ali localizada e a Procuradoria-Geral do município entrou com isso e conseguiu garantir que comprasse ao preço estabelecido, né? Então é uma vitória realmente em termos de conseguir dar o insumo necessário ali de trabalho, né? A gente fala da segurança de quem trabalha e, quer dizer, a empresa ela não pode colocar em risco a segurança de quem trabalha também. Então eu acho importante a gente enfatizar essa informação. A Câmara, esse ano, ela devolveu 4 milhões
para a questão da saúde também. Esse dinheiro especificamente vai ser usado em que setor da Secretaria de Saúde, secretário? Nós deixamos, inclusive foi um acordo que a gente fez com o Gilmar e os demais vereadores, 3 milhões serão para recursos humanos e 1 milhão para insumos, né? Porque nós temos, nesse momento, nós vamos ter que aumentar o efetivo atuante, né? É o caso, por exemplo, lá da tenda, nós temos profissionais que estão lá em escala de plantão, consequentemente você tem um custo, e esse 1 milhão a mais para poder comprar os EPIs, que são aquilo que mais nós precisamos nesse momento. E temos recebido ajuda de várias empresas, uma delas a Hyundai, viu, que está fazendo aquelas máscaras, né? Nos ajudando, vai consertar os nossos respiradores que quebraram. Quer dizer, nós temos aí recebido auxílio de várias entidades que estão nos ajudando, estão realmente nos doando EPIs. Nós não queremos dinheiro de jeito nenhum, nós queremos ajuda e material para que a gente possa trabalhar. Já que o senhor citou empresas que estão ajudando, entidades, além da Hyundai, quais outras que o senhor poderia citar aqui que também está fazendo esse trabalho? Olha, nós temos várias, né? A Caterpillar nos ajudou, né? Nós temos outras entidades que agora de cabeça eu vou acabar esquecendo, mas todas elas, todas as grandes empresas têm nos ajudado, né? No sentido de dar para a gente insumos, né? Para que a gente possa realmente... Agora a educação, por exemplo, acabou de me dar água sanitária, que é importante, porque nós estamos fazendo a faxina nas ruas, né? Jogando água sanitária. É uma coisa simples, mas é uma coisa necessária e vai em alto volume, porque quando uma coisa você usar dentro da sua casa, dentro de uma unidade, dentro de uma clínica, a coisa é você usar jogando na rua, porque a quantidade é enorme. Enfim, muitas entidades estão nos ajudando e pode continuar nos ajudando, porque a gente é de bom grado a tudo aquilo que chega para nós. Secretário, tem um assunto que tem várias pessoas colocando aqui, eu acho importante a gente falar. Lógico que nosso papel aqui não é criar nenhum tipo de polêmica política, não entra nessa questão. Mas eu acho importante o senhor enfatizar, primeiro, a necessidade de isolamento social e o que a prefeitura, de que maneira a prefeitura vê essas movimentações em torno aí de carreata, para tentar abrir o comércio. A gente sabe, como o senhor mesmo colocou, a preocupação, sim, da questão econômica, mas também é algo que o governo federal ele tem que atuar em cima disso. Não adianta simplesmente falar, não fechem, não, ou, quer dizer, abram, não fechem, ou fechem e eu não estou... não tenho responsabilidade nisso. Eu queria que o senhor falasse um pouco da preocupação que a prefeitura tem em torno desses movimentos. Lembrando também, a gente sabe, eu acho importante a gente lembrar, como é um ano eleitoral, existe também esse tipo de aproveitamento dentro de uma situação que é totalmente externa a qualquer gestor público, né? Veja bem, a gente entende da parte técnica. Tecnicamente, o que nós fizemos, o isolamento social, foi a forma de você controlar uma epidemia, né, que na realidade é uma pandemia, que não tem medicamento específico e não tem vacina. E que estava tendo casos gravíssimos em países que não fizeram esse tipo de isolamento social, estão pagando muito caro, né, estão perdendo muitas pessoas. Você pega a Itália, por exemplo, está com mais de 250 pessoas por 100 mil, né? Quer dizer, a quantidade de óbitos é muito grande. É claro que a gente se preocupa também com a parte econômica, né? Eu acho que na próxima etapa, eu acredito que as cidades que têm condições, que têm índices muito baixos de presença do Covid-19, que tem um índice muito baixo de contaminação e potencial pequeno de contaminação, eu acredito que o governo vai dar uma certa flexibilidade. Mas é claro que aí vai depender do governo federal, vai depender do governo estadual, porque a Piracicaba acaba tendo que cumprir as regras estaduais, né? Os decretos feitos pelo governador. Mas o nosso prefeito também está preocupado com a parte econômica da população, principalmente aqueles que são vendedores ambulantes, as pessoas que trabalham no Uber. A gente tem sentido também que essas pessoas estão começando a ter a sua geladeira vazia. Consequentemente, isso preocupa. Não adianta a gente também só pensar na saúde e também não pensar no ponto econômico. Tem que ter um ponto de equilíbrio para que a gente possa não colocar a população em risco, fazendo uma abertura totalmente sem fundamentação técnica e, ao mesmo tempo, também não isolando de forma agressiva para que essas pessoas também
parem de ter seu recurso financeiro e, consequentemente, não tenham o que comer. Já que o senhor citou o decreto estadual, ele vence dia 22, né? O novo decreto, o segundo decreto do governador João Dória. O senhor acredita que haverá uma necessidade pela conjuntura que o senhor está vendo? O senhor acredita que a partir do dia 22 é possível ter algum tipo de relaxamento ou de mudança no tipo de isolamento? Ou acredita que a situação atual ainda vai se permanecer? Eu acho que eles começam, né? Hoje eles estão fazendo, através do celular, eles estão tendo aí a noção de quantas as pessoas estão realmente em isolamento ou não, se estão se movimentando ou não estão. A média aí é de 45% a 55%, dependendo da cidade. Ainda, até ao dia 1º de maio, eu acho que ainda a coisa vai ficar nos moldes que está. A partir de então, eu acho que vai começar a ter flexibilização caso os níveis caiam. Em algumas cidades podem até piorar, né? Especificamente São Paulo, por exemplo, que já está com 54%, 60% dos seus leitos ocupados em terapia intensiva. Isso pode ser um fator preocupante, que se realmente tiver um movimento social, um isolamento social muito diminuído, isso pode entrar em colapso o sistema da cidade de São Paulo. E assim sucessivamente, que está acontecendo em Manaus recentemente. Então, eu acho que eles vão fazer caso a caso, né? Setor a setor, cidade a cidade, e deixar muito mais, provavelmente, para os prefeitos, né, que conhecem os números e têm a cidade no seu conhecimento, para que elas tomem as suas providências. Eu vejo dessa forma, né? Acho que o governo federal vai continuar agindo no isolamento social, mas também com flexibilização. E o governo do Estado, eu acredito que vai fazer também dessa forma, exceto para aquelas regiões que têm índice muito elevado e que realmente aí o isolamento social é a única forma de controlar uma pandemia que não tem, como citei, não tem tratamento e não tem vacina. Só uma dúvida que surgiu dessa resposta do senhor. Quando o senhor fala de prefeito, no caso, a gente tem que olhar Piracicaba não só como a cidade, mas toda a região que o senhor falou, né? Eu acredito que o prefeito Barros, o senhor, esteja em contato também com os secretários em torno da cidade. Esse trabalho, como que ele é feito? Para poder chegar a uma decisão que entenda essa realidade regional, né? Inclusive, ontem nós tivemos uma live, né, envolvendo aí a Secretaria de Estado de Saúde, a DRS, a cidade de Rio Claro, Araras, Limeira e Piracicaba, que são os 4 polos da nossa RAS, né? Nós somos da RAS 14, da CIR 10, né? Da DRS 10. Então, nós trocamos ideias nesse sentido. É claro que todos nós estamos preocupados, né? E claro que todos olham Piracicaba como sendo uma cidade que tem um ponto de solução melhor, né? Uma das cidades que é mais problemática é a cidade de Rio Claro. A cidade de Araras tem até 4 hospitais que têm uma certa guarida, e Limeira tem pelo menos mais 3 hospitais. Então, a cidade que mais preocupa nessa conversa é Rio Claro, que tem menos recursos hospitalares para resolver os seus problemas e, consequentemente, vai ter que se servir do hospital regional como polo de concentração dos seus pacientes. Mas é claro que essa preocupação existe, né? E nós temos que estar atentos a ela, e estamos trocando ideias, não só o secretário, mas os prefeitos também. Inclusive, o prefeito Barros reuniu com todos os prefeitos da nossa região, né? Porque agora é a união de todos, né? Todo brasileiro agora é brasileiro, independente de onde veio. É claro que nós temos que fortalecer, sempre a gente defende um pouco mais o nosso ninho, né? Mas nós também não podemos dar guarida para aquele que é da outra cidade, porque pode ser um dia o contrário. Nós precisamos e queremos ter essa guarida também. Claro. Estamos quase chegando ao final da nossa live, secretário. Comentar mais algumas questões de ações da secretaria. Foi criado o telefone, até aproveito aqui para informar a todos que estão nos assistindo, é o 0800 774 8080, né, para tirar dúvidas sobre o novo coronavírus. Logo no começo da pandemia, a Prefeitura, a Secretaria de Saúde disponibilizou esse telefone. Essas informações que chegam até a esse 0800, como que elas contribuem no trabalho da Secretaria? Como que é feita essa orientação a partir das dúvidas que chegam ali? Na realidade, nós colocamos lá aquelas pessoas que estão
não pode ficar na linha de frente, né? Que são aquelas pessoas que têm mais de 60 anos, ou aquelas pessoas que têm comorbidade, que são médicos, enfermeiras, técnicos. E nós colocamos exatamente com o objetivo de passar informação, né? Às vezes a pessoa está com uma rinite e não tem necessidade de ir para a UPA, ou ela está com um quadro gripal convencional, que também não precisa ir para a UPA, né? Então, o objetivo desse 0800 é tirar essas pessoas para que elas não orientar essas pessoas, porque elas não vão na UPA de forma desnecessária. E quando for na UPA, realmente for porque está precisando de usar a UPA, né? Você observa também, nesse primeiro momento, que todas as nossas UPAs são ociosas, exatamente porque as pessoas estão deixando de ir na UPA de forma desnecessária. Isso é bom por quê? Porque aqueles que realmente precisam de estar na UPA estão sendo atendidos com mais especificação, com mais qualidade. E para a tenda, ou quando tiver alguma dúvida, vá para a tenda vai esclarecer, e se realmente precisar, vai ser atendido especificamente em relação ao Covid, né? Mas nós temos que tomar muito cuidado, que nesse momento estão misturando as doenças respiratórias, né? Nós temos a mudança você vê hoje, por exemplo, está frio, já está começando os asmáticos a ter crise. Então, as pessoas têm que tomar muito cuidado para não tudo generalizar como Covid, né? Na realidade, nós temos o Covid, mas também temos outras doenças que todos os anos desse ano começa a apertar. E o objetivo do 0800 é exatamente isso, é orientar essas pessoas, medicar, entre aspas, por telefone, né? Porque são médicos também, e pode fazer orientação, né? Não pode prescrever, claro, mas pode fazer uma boa orientação daqueles medicamentos que são convencionais e que não precisam de receita médica. Então, só para reforçar, quem que deve procurar o atendimento na rede municipal? Em que situação que ele deve procurar? Olha, ele deve procurar primeiro quando ele tiver um desconforto respiratório. Que uma das coisas que a Covid faz é exatamente, além da coriza, dor de garganta, um pouco de tosse, febre, ela dá um desconforto respiratório importante. É aquela sensação de falta de ar, aquela sensação de peso do pulmão pesado, que eles chamam, né? Outra coisa é a perda do paladar, que é um outro sintoma também que as pessoas têm na Covid. Mais especificamente, mais quando as pessoas tiverem um desconforto respiratório. Esse é um momento que ela tem que ir para uma UPA, e a UPA do Piracicamirim é que melhor lhe atenderá. Secretário, eu gostaria de agradecer novamente ao senhor por nos atender aqui no Parlamento Aberto, que é um trabalho que nós desenvolvemos na Câmara. Agradecer a sua equipe, ao Leandro Borges, ao Romualdo Cruz. Agradecer a todo mundo que participou dessa live. E deixar aqui a Câmara também à disposição. Cortou, né? Mas eu estava agradecendo ao senhor pela atenção e nos atender. A gente sabe como é corrido, como está corrido esses dias. Aproveitar só mandar alguns recados aqui. O pessoal está perguntando sobre populações mais vulneráveis em relação aqui qual é o trabalho, mas nós vamos trazer também a secretária de Assistência Social e outros secretários aqui da Prefeitura para essa live do Parlamento Aberto. Nosso objetivo é contribuir com as informações, contribuir com o trabalho que a Prefeitura, quem está lá na linha de frente, como o senhor disse, está fazendo. Então, muito obrigado. Obrigado ao Leandro Borges, obrigado ao Romualdo Cruz. Obrigado por o senhor nos atender. Eu que tenho que agradecer, Eric, mais uma vez, nós estamos aqui à disposição para qualquer esclarecimento, e agradecer a você e toda essa Câmara que tem dado um apoio incondicional a nós. Obrigado mesmo e obrigado. Valeu. Obrigado a todos que participaram aí. Amanhã a gente está aqui novamente com a live do Parlamento Aberto. Até a próxima.